Nós hoje somos a família de Cristo, mas Cristo era um com o Pai, e aí quando Deus resolveu enviar Jesus, Ele encarnou e nasceu agora no ventre de Maria. Aleluia, amém? E é a partir daí que eu quero começar nessa noite para ver o que o Espírito Santo tem para falar aos nossos corações, amém? Você trouxe Bíblia? Então, pegue a sua Bíblia aí e levante assim. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então se alegra aí, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você é movido pela palavra. Você vai ouvir aqui nessa noite uma palavra do céu. Você não vai sair daqui da maneira que você entrou, se você assim o quiser. Amém? Aleluia. Eu não sei você, mas se eu estou diante de uma mesa, né, uma mesa farta, com churrasco, com aquela costela suculenta, com aquela maionese, sabe, com aquelas iguarias, que tudo aquilo, sabe, meu Deus, aquilo que Isaías 1,19 diz, né, se quiseres e creres, né, e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, né, essas coisas assim. Se eu estou diante de uma mesa dessa, queridos, eu vou dizer para você uma coisa: eu vou me alegrar. Existe uma mesa posta aqui, queridos, disponível com tudo aquilo que é bom para você. Mas pelos olhos da fé você precisa ver, amém? E aí você precisa se alegrar com isso. Porque quanto mais você se alegra com aquilo que Deus tem para você, mais você vai receber da parte de Deus. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 1, verso 18. Mateus, capítulo 1, verso 18. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar aqui a respeito, desde o nascimento de Jesus Cristo como homem. Amém? Porque Jesus, Cristo não nasceu, não passou a existir quando Ele saiu, né, do ventre de Maria, ali, quando Ele foi concebido, né, não, irmãos, Jesus sempre existiu, mas como homem, Ele passou então, Ele encarnou e passou a existir nessa terra, né, habitou entre nós, aqui nesse momento, quando Ele nasce, amém, queridos? Mas Jesus sempre existiu, a Bíblia diz que Ele estava com Deus na criação do mundo, aleluia, amém? Se abriu lá? Mateus capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Vou dar uma pausa aqui. Amém? Nós estamos aqui bem próximo agora do Natal. Amém? O Natal se comemora o nascimento de Jesus. Sabe, queridos, o nosso calendário é diferente do calendário judeu. Aí existe um debate teológico, né? E até no meio dos críticos à fé cristã, enfim, de que, na verdade, o dia exato do nascimento de Jesus não foi no dia 25 de dezembro, né? O dia provável do nascimento de Jesus foi um outro dia. E aí, por esse motivo, alguns não comemoram o Natal, né? E por outros motivos também não. Mas sabe, queridos, isso aí, para nós que temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, sabemos quem Jesus é e o que Ele fez por nós, e quem nós somos agora através de Jesus, não importa, na verdade, o dia exato do calendário que Ele nasceu, importa é que Ele nasceu, e importa que Ele nasceu, e importa que nós comemoramos o seu nascimento, porque o nascimento de Jesus, quando Ele encarnou, queridos, Ele encarnou para tomar o meu e o seu lugar. Amém? Então se algum dia alguém falar para você assim, mas quem disse que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Você pode olhar bem nos olhos dele e falar assim: não importa para mim se ele não nasceu no dia 25 de dezembro. O que importa é que eu tenho uma data em que eu comemoro isso com a minha família. Amém? Glória a Deus. E é assim que deve ser. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Maria estava desposada com José. O que significava isso? Maria era noiva de José. José
era um homem que estava, o casamento deles já tinha sido prometido, já estavam ali noivos, né? Já estava tudo certo, estavam praticamente casados, mas não tinham ainda se unido, nem para morar junto, nem, né, coabitado, né? Não havia essa unidade ainda entre eles, porque eles eram noivos. Mas a Bíblia diz o seguinte: sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Olha só, irmãos, versículo 19: mas José, seu esposo, sendo justo, olha só o que a Bíblia faz questão, queridos, de frisar aqui. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Porque imagina, irmãos, José e Maria estavam ali noivos, José não tinha coabitado com Maria ainda, daqui a pouco a Maria chega grávida. Imagina a situação, né, na cabeça de José. Mas a Bíblia diz que José era um homem justo. E sabe, queridos, Deus, ele não faz as coisas por acaso, não. Deus, ele é organizado. Deus sabia, queridos, Deus resolveu encontrar. A Bíblia diz que Maria é agraciada, ela achou graça diante dos olhos de Deus. Amém? Sabe, Deus sabia que o noivo de Maria seria José. Eu não creio assim que Deus pensa em todas as questões, irmãos. Às vezes nós fizemos as coisas de uma forma assim, às vezes atropelada, né? Mas Deus não é assim. A Bíblia diz que lá em Gênesis, capítulo 1, lá adiante, quando o homem peca, a Bíblia diz que naquele momento lá, Deus já fala para a serpente: olha, nascerá a semente da mulher e pisará a tua cabeça. Quando houve lá o pecado, Deus não foi pego de surpresa, Deus já tinha uma solução para a humanidade. E eu penso que no casamento, né, na união, nesse casal aqui, Maria e José, ou José e Maria, Deus também tinha um propósito maravilhoso para que fossem eles. A Bíblia frisa muito no verso 19, em que José era justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Imagina, porque se José abre, ele simplesmente fala, ele fala ali, Maria seria apedrejada, seria considerada adúltera. Por quê? Porque ela estava já noiva de José, estavam praticamente casados, e aí ela parece grávida. Então, se ele abrisse a boca ali, ela seria apedrejada. E José, como ele era justo, a Bíblia diz assim: olha, ele deixou ela secretamente e não falou nada para ninguém. Mas aconteceu o seguinte, no verso 20: enquanto ponderava estas coisas, olha só, irmãos, enquanto ponderava estas coisas, por mais difícil que a situação possa ser, que se levante contra a tua vida, queridos, Deus convida você a ponderar. Deus convida você a pensar antes de agir. Amém? Imagina a situação em que José estava aqui, mas ele não agiu precipitadamente, não botou a boca no trombone. Você já ouviu essa expressão, boca no trombone? Porque assim, às vezes acontece isso, né? Aqui nós estamos falando da situação de um casal, mas vamos levar para todas as áreas da vida. Acontece uma circunstância, irmão, pode ser uma circunstância muito grave, até terrível, mas antes de você botar a boca no trombone, queridos, vai ponderar, vai orar. Amém? E José fez isso. Ele, em vez de pegar e falar, né, em vez de ele pegar e sair falando, murmurando, se queixando, reclamando, a Bíblia diz que ele estava ponderando essas coisas. Eis que lhe apareceu em sonho, ou seja, pegou no sono, né? Em sonho, um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles.
Aleluia, amém? Versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E isso está escrito lá em Isaías 7,14. Olha só: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome Jesus. Sabe, irmãos, vamos começar aqui a pegar alguns exemplos dessa circunstância aqui. Nós sabemos o seguinte, que quando um homem e uma mulher resolve unir-se em casamento, os desafios já começam ali. Por quê? Porque são pessoas diferentes, criações diferentes, famílias diferentes, né, que pensam diferente e resolveram unir-se agora. E sabe, queridos, os desafios surgem, mas quando os desafios surgirem, o amor deve prevalecer. Amém? Porque eu tenho certeza de uma coisa, queridos: o que fez José ponderar foi o amor. Amém? José começou a ponderar ali as coisas. E sabe, irmãos, o casal, independente da circunstância que surja, a primeira coisa, o recurso deve ser em Deus. Não sai alarmando, deve falar para Deus. E sabe, irmãos, a Bíblia diz que José, ele ponderou, pegou no sono, e o anjo do Senhor falou com ele: não temas tomar Maria por sua esposa, porque o que no ventre dela está, foi concebido e é gerado pelo Espírito Santo. Amém? Agora eu vejo outras qualidades aqui em José. Sabe, irmãos, quando a Bíblia diz que José era justo, isso é verdade, porque quando José, ele em sonho, irmãos, em sonho, o anjo falou para ele, a Bíblia diz que quando ele despertou do sono, imediatamente ele foi atrás de Maria e tomou a Maria por sua mulher. Amém? Sabe, o que José fez, queridos? A Bíblia diz que José, ele agora passou a confiar na palavra de Deus. Irmãos, pode se levantar o que for contra a sua vida, mas se tem uma palavra da parte de Deus para você, confia nela. E não pense que era algo fácil de José confiar, não, né? Porque ela estava grávida. Nunca na história tinha acontecido um episódio desse, de uma mulher virgem simplesmente ficar grávida do nada. Então, queridos, quando o anjo falou para ele, quando ele recebeu uma palavra da parte de Deus, ele confiou. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, queridos, mas se você tem recebido palavra da parte de Deus, confia. Amém? Confiança. Outra coisa que fez José seguir em frente com o propósito, né, ou com o casamento dele: temor a Deus. José era temente a Deus. Amém? José temia a Deus. Sabe, queridos, quando nós confiamos em Deus, quando nós temos temor de Deus, a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos a Deus, queridos, fica muito mais fácil nós confiarmos na palavra, nós vivermos essa palavra. E José, ele tinha temor a Deus. E esse temor a Deus que José tinha, fez com que ele obedecesse aquilo que Deus falou a respeito de Maria. Amém? Não importa, irmãos, a circunstância, não importa o que aconteceu, né, com o seu cônjuge ou na sua família, mas uma coisa é certa: se você tem uma palavra da parte de Deus, confia nela. Amém? Confia nela. Porque assim, irmãos, José, a Bíblia diz no versículo 25, no versículo 24: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu Maria por sua mulher. Sabe, queridos, eu não vejo José aqui questionando agora, né, repensando, mas será que esse sonho é de Deus?
Ah, não, esse sonho não pode ser de Deus, não, esse negócio aí está errado. Porque tem pessoas, às vezes, queridos, que precisa um anjo vindo do céu aparecer aqui, visivelmente falar, e mesmo assim tem pessoa que vai ainda duvidar. Sabe, irmãos, José, a Bíblia diz que depois que ele despertou do sono, ele imediatamente fez como o anjo do Senhor ordenara. Ele não duvidou, amém? Isso demonstra temor a Deus, confiança, queridos, na palavra de Deus, na promessa de Deus. Aleluia. Não fique questionando aquilo que Deus tem para você, simplesmente obedeça. Pensa que foi fácil para José? Não foi fácil, não. Tem coisas que Deus vai pedir para você que não vai ser fácil. Porque fazer, cumprir, obedecer uma ordem que é fácil. Agora, obedecer uma ordem, que não é fácil, queridos, que é algo difícil, que mexe muitas vezes com o nosso eu, com a nossa carne, com a nossa alma, aí é mais difícil, aí mesmo que se prova se você é temente a Deus, se você é obediente a Deus, se você confia mesmo de verdade em Deus. E José, a Bíblia diz que ele, diante disso, ele imediatamente, ele diz assim, despertar do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu Maria por sua mulher. E fez mais, José fez mais ainda. Ele não conheceu a sua mulher até que Jesus nascesse. Olha só, irmãos, é ser um homem realmente temente a Deus, não é verdade, irmãos? E ele fez como o anjo ordenou, colocou o nome dele de Jesus, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 2, verso 1 em diante, alguns versículos ali da palavra do Senhor. Oh, aleluia. Lucas capítulo 2. Sabe, queridos, quem tem promessa de Deus, o diabo não vai ficar mansinho, não. Quem está incluso dentro do propósito de Deus, o diabo também não vai ficar contente, não. Sabe, queridos, Jesus, a Bíblia diz que desde quando ele nasceu, irmãos, logo em seguida do nascimento dele, a Bíblia diz que Herodes já procurava Jesus para matar ele. E José e Maria teve que sair fugido com Jesus para o Egito e esperar Herodes morrer para que eles pudessem voltar, para que Herodes não mandasse matar Jesus. Agora eu vou dizer para você uma coisa: se você tem um propósito, Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um projeto na tua vida, não pense que Satanás vai ficar simplesmente te favorecendo. Ele vai tentar mesmo, ele vai lançar setas, mas tudo que ele fizer contra você não vai valer de nada, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Amém? Ele se levanta para cair. Mas sabe, queridos, nós podemos até ter consciência de que ele ele luta contra os projetos de Deus na nossa vida, mas eu preciso ter maior consciência de que eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim, que eu sou mais que vencedor e ele comigo não pode. Amém? Olha só no Lucas capítulo 2, verso 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser este da casa e da família de Davi,
a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Amém? Olha só que interessante isso aqui, irmãos. E ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Talvez hoje eu não consiga falar muito, mas vou aproveitar esse texto aqui para te dar uma dica de quem era Jesus. Amém? Jesus era o rei. Era o Messias prometido. Amém? Deus escolheu uma mãe para ele. Deus escolheu um homem que estaria ao lado dela e que ele também iria criar Jesus. Sabe, Jesus, existe até uma musiquinha que diz assim: pobre menino nasceu em Belém. É em Belém? Isso? Mas sabe, queridos, Jesus não era pobre. A família de Jesus também não era pobre. A Bíblia diz que José era carpinteiro, e essa profissão naquela época era uma profissão, queridos, prestigiada. Não era uma profissão qualquer. Não era qualquer homem que lidava com madeira, que fazia mobílias, que era um homem versátil na área da madeira, você entende? Mas por que Jesus nasceu numa manjedoura? Jesus só nasceu numa manjedoura porque não tinha lugar nos hotéis da época. Amém? Não é porque José e Maria não tinham dinheiro para visitar numa hospedaria. Era recenseamento, era uma migração de gente por todos os lados, cada um indo para as suas cidades. Aí estava vindo ali agora de várias cidades os naturais. Amém? Vamos supor, eu sou de Joinville, tem muitos joinvilenses, por exemplo, que estão morando em várias cidades do Brasil, estados do Brasil. Se daqui a pouco sai uma lei e diz assim, todos os joinvilenses têm que voltar a Joinville para o recenseamento. Aí o que vai acontecer com Joinville? Vai ter tanta gente, mas tanta gente naquela cidade, que os lotes vão ficar tudo cheio. Porque já não tem mais familiar, não tem mais nada, não tem casa ali, vai ter que ficar onde? No hotel. Mas chega lá, não tem vaga no hotel. O que aconteceu? Amém? E aí aconteceu exatamente isso. Olha só no versículo 7. E ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura. Olha só, mas por que numa manjedoura? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ou seja, eles foram para a hospedaria, mas não tinha lugar, estava lotado. Por isso, Jesus acabou nascendo e foi colocado em uma manjedoura. Amém, queridos? Você está comigo? Você está entendendo? Você está sendo abençoado? Agora eu quero dar um pause aqui, queridos, para ver alguns exemplos. Sabe, irmãos, circunstâncias na nossa vida. Agora nós vemos um casal que já estava enfrentando uma dificuldade. José enfrentou uma dificuldade ali, quando soube que Maria estava grávida e nem, não era filho dele, filho de sangue, né? Aí eles agora, casos estão caminhando, a barriga vai crescendo, e daqui a pouco vem um decreto para eles irem para outra cidade, e ela barriguda, né? Já perto de ganhar ali. Aí chega lá, começam a bater nas hospedarias, não tem lugar. Sabe, queridos, são circunstâncias. A Bíblia diz que daqui a pouco eles vão, e aí Jesus nasce aí, e é colocado numa manjedoura, né? Ou seja, José e Maria tiveram que ir para um compartimento em que ficavam ali os animais, ficavam ali o alimento dos animais, amém? Sabe, é uma dificuldade muitas vezes para um casal novo. Mas a Bíblia diz que eles estavam ali. Sabe, irmãos, quando existe amor, amém? Quando existe companheirismo, quando existe dedicação, amém? Não existe barreira, não existe dificuldade que possa ofuscar, amém? Um relacionamento, um casamento, um convívio. E sabe, agora nós vimos mais uma situação ali. Estavam lá, o filho... Jesus, o Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo, agora, imagina, José, de certo, e Maria queriam, humanamente falando, de certo, eles pensavam assim, a gente tem que, né,
está num lugar apropriado, afinal de contas, é o Filho de Deus que vai nascer. Mas eles estavam lá, e quando chegou o momento de nascer, ele nasceu ali, ele foi colocado, e logo em seguida, irmãos, chegam agora os 3 sábios, né? E logo em seguida eles vão chegar de longe, irmãos, já viam a profecia, eles viram a estrela e foram guiados, e daqui a pouco chegam aqueles homens, e a Bíblia diz que eles pegam e se prostram para adorar Jesus recém-nascido. Amém? E a Bíblia diz que eles lançam ali em Jesus, aos pés de José e Maria, e Jesus, ouro, incenso e mirra. Eles lançam aos pés de Jesus o melhor do que tinha: ouro, incenso, irmãos, é iguaria, é coisa de palácios, de reis, e mirra, perfume, aroma. Amém? Sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Aqueles homens reconheceram quem estava nascendo ali. E agora, eu tô falando desde o nascimento de Jesus, afinal de contas, nós estamos aqui também falando de família e também do Natal, do que nós comemoramos, o nascimento de Jesus. Então, queridos, depois você vai entender, de repente, numa outra oportunidade, eu vou falar mais sobre isso, para você entender que Jesus não era pobre. Jesus fez-se pobre. E quando que ele se fez pobre? Em que situação? Ele se fez pobre quando ele foi crucificado. Amém? Aleluia. Até porque ele se despiu de toda a sua glória, né? E ele encarnou. Só o fato dele, né, se colocar nessa posição, nessa situação, mas ele se fez pobre quando ele foi à cruz, irmãos. Jesus não era pobre. Afinal de contas, qual é o pobre que tem tesoureiro? Você conhece algum pobre que tem tesoureiro? Jesus tinha tesoureiro, Judas Iscariotes. Jesus era o tesoureiro, é ele que andava ali. Aí Jesus pega, começa a chamar os 12 apóstolos, ele tira todos os 12 homens das suas profissões, que sustentavam suas famílias, e fala assim: vocês vão andar comigo, e não vai faltar nada para vocês. E a Bíblia diz que o ministério de Jesus sustentava todos esses homens. Amém? A Bíblia diz que existiam muitas, não poucas, mulheres que patrocinavam, que investiam na vida de Jesus. Jesus não era pobre, Jesus se fez pobre quando ele foi à cruz. Ao mais baixo nível de renúncia, de miséria. Amém? Quando ele ali, eles tiram as vestes dele, né? Eles não podiam, não rasgaram as vestes, porque irmãos, por que os soldados não rasgaram as vestes deles? Por que os soldados brigaram para ter a veste de Jesus? Porque não era qualquer roupa não, irmãos, era uma roupa, a Bíblia diz que era sem costura, sem emenda. Era uma veste real, diferenciada. Os soldados não rasgaram, e eles lançaram sortes para ver quem que ia ficar com a roupa de Jesus, Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje, só para você saber que Jesus não era pobre. Mas a Bíblia diz que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Claro, queridos, ele tinha 3 anos para pregar e para cumprir o ministério todo dele, para que ele deixasse a sua marca na humanidade. Amém? Ele não podia parar, irmãos, ele tinha que continuar. Ele não era onipresente, ele estava num corpo, ele precisava caminhar, ele precisava pregar, ele precisava falar. Então um dia estava numa cidade, no outro dia estava em outra, e ele estava o tempo todo pregando, amém? Mas Jesus tinha casa, você sabia que Jesus tinha casa? Jesus tinha casa, queridos, a Bíblia dá várias referências sobre isso. Amém? Mas enfim, vamos avançar aí. Amém? Então você saiba, queridos, o seguinte, que Jesus não era pobre, ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, enriquecidos. E ele se fez pobre na cruz. Mas Jesus, irmãos, Jesus tinha tudo, irmãos. Amém? Ele estava pregando, chegou a hora, o povo tinha fome, ele pegou o pão,
deu graças, partiu o pão, alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus não tinha falta, irmãos. Amém? Então Jesus, ele tinha tudo aquilo que ele precisava. Aleluia. Agora, Jesus não veio para ostentar. Jesus veio para cumprir o ministério dele. Amém? Glória a Deus. Amém. Outro dia nós pregamos sobre o que é ser rico e o que é ser pobre. De verdade, né? De fato. No entanto, que várias vezes Jesus se declara e ele fala assim: dê aos pobres. Ele fala dos pobres em uma outra categoria, ele não se inclui. Amém? Glória a Deus. Você está sendo abençoado, queridos? Então nós vimos aqui o seguinte, várias coisas, né? Agora, mulher, a Maria, então ganha Jesus, e está aqui José e Maria agora num estábulo, né? E Jesus ali posto numa manjedoura. Imagina a situação, né, irmãos? Enquanto estavam, talvez o pessoal estavam todo lá nas hospedarias e tal, e eles estavam ali, mas é porque não tinha lugar. Amém? Vamos continuar, irmãos. Você está sendo abençoado aí? Glória a Deus. Agora eu quero que você abra, você não precisa abrir, na verdade, no mesmo capítulo 2, no verso 40, diz assim, ó: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Sabe, irmãos, eu tenho certeza que muito do que Jesus foi, também foi um resultado de um homem chamado José. Um homem que era carpinteiro, que era excelente naquilo que fazia, um homem que, temente a Deus, que obediente a Deus, e a Bíblia diz que era justo. Esse homem ensinou, tenho certeza, muitas coisas para Jesus. Mas a Bíblia diz assim, que crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Sabe o que essa palavra enchendo-se significa? Que ele estava indo atrás. Sabe, irmãos, nós devemos fazer a nossa parte para que nós venhamos estar forte e termos sabedoria diante das situações, buscando. E a Bíblia diz que a graça de Deus estava com ele. Agora, olha, vamos lá para o versículo 41, continuando, né? Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Vamos lá. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Versículo 46. 3 dias depois, irmãos, 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais... Vou dar uma pausa aqui para falar sobre uma situação aqui. Imagina o seguinte, tá? Os pais de Jesus, né? José e Maria, caminhando, regressando agora de Jerusalém. Aí passa-se um dia de viagem, eles, né, não tinham sentido falta, até porque naquela época era diferente de hoje, né? E aí estavam os parentes ali, estavam, né, toda a comunidade ali juntos, né? E eles viajavam, irmãos, não era de ônibus, não era de avião, né? Não, irmãos, era em comitiva, né? Mas era a pé mesmo. Amém, irmãos?
Era a pé, era de jumento, né? Amém? Mas eles caminhavam. Então imagina o seguinte, irmãos. Quando José e Maria sentiram falta de Jesus, como foi a reação desse casal? Eu fico imaginando o seguinte, se fosse nos dias de hoje, né, vamos comparar. A Bíblia não fala que aconteceu com José e Maria. Talvez nos dias de hoje, o casal ficaria um apontando para o outro. Mulher, sua irresponsável, como é que tu, né, perde o menino assim? E a mulher falando assim, você que é o pai, por que você não ajudou a cuidar? Né? E os dois começassem a discutir ali, não, a culpa é tua, não, a culpa é tua. E ficassem brigando ali por esse motivo, e daqui a pouco um dos dois ia falar assim, eu não vou voltar, se quiser volta tu. Será que nos dias de hoje não seria mais ou menos assim? Não, eu não vou voltar, já andamos um dia para frente, aí vão ter que voltar ainda, quanto tempo? Olha só a canseira, e o sol, e tal, não, se quiser vai tu. Imagina a circunstância que surgiu ali. Mas a Bíblia diz que os dois voltaram para encontrar Jesus, para procurar Jesus. E aí a Bíblia diz que eles não encontraram de imediato. A Bíblia diz que depois de 3 dias, imagina, aí José e Maria procurando Jesus. Sabe, queridos, isso nos mostra uma coisa. Não importa a circunstância. Se o casal se ama, se o casal realmente resolve agir em unidade, irmãos, tendo temor a Deus, sabe, em cumplicidade, vai enfrentar qualquer coisa. Amém? José e Maria resolveram voltar. Depois de 3 dias, como diz aqui, encontraram Jesus no templo, dissertando, interrogando ali os doutores da lei. Queridos, Jesus estava ali fazendo isso porque ele tinha uma educação em casa. É verdade ou não é, irmãos? Mas Jesus era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus, irmãos, mas ele ajudava o seu pai como carpinteiro. Experimentado nos trabalhos, Isaías profetiza, né? E sabe, irmãos, Jesus, ele tinha uma educação. José e Maria, eles cuidavam de Jesus. E aí eles encontraram Jesus. Vamos ver o que diz lá, no versículo 48. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Imagina a cena, né? Filho, por que fizeste assim conosco? Faz 3 dias, filho, que nós estamos atrás de ti. Olha só. Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Versículo 49. Ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Por que me procuráveis? Olha só o que Jesus perguntou ali, né? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Irmãos, olha só, até Jesus, assim a humanidade não tinha esse relacionamento de Deus como pai. Era como se ele estivesse muito distante, mas Jesus trouxe a paternidade de Deus para os homens. Amém? E ele diz assim, não sabias que se cumpria estar na casa de meu pai? Versículo 50. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré. Olha só o que a Bíblia diz. E era-lhes submisso. Aqui a Bíblia faz questão de relatar que Jesus ele era submisso aos seus pais, amém? E era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração. A Maria ficava assim, né, quando que vai acontecer as coisas, né? O anjo apareceu para mim, já falou que eu fui agraciada, que no meu ventre seria concebido o Filho de Deus, né, e tal, aquele que salvaria a humanidade dos seus pecados. E agora eu encontro ele no templo, dissertando lá, falando que ele está na casa do pai dele, né? Daí ela estava guardando tudo isso no coração. Versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Sabe, queridos,
eu quero aproveitar esse texto para dizer o seguinte: todos nós, né, temos uma parte do nosso pai e da nossa mãe, não é verdade, irmãos? Então, já que nós estamos falando de família aqui, eu quero aproveitar aqui, irmãos. Jesus foi o que foi também, não somente pela promessa, mas porque José e Maria também fizeram a parte deles. Amém? A Bíblia diz que ele era submisso e ele crescia em graça, sabedoria, estatura diante de Deus e diante dos homens. Amém? Glória a Deus. Você também glorifica a Deus por isso, irmãos? Agora, queridos, abra comigo lá em João, capítulo 19. Vai para frente um pouquinho. João, capítulo 19. Nós estamos falando desde o nascimento de Jesus. Antes dele nascer, na verdade, né? Do episódio ali com José. E agora Jesus já tinha 12 anos e ele está crescendo, amém? João 19, 25. Eu vou ler desde do 23, já que vai falar sobre um assunto que eu falei aqui, das vestes de Jesus, amém? Você achou aí? João capítulo 19, verso 23 diz: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, olha só, a túnica de Jesus, a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Amém, queridos? Olha só, para se cumprir a escritura: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, fizeram os soldados. A túnica de Jesus, irmãos, eles tiveram que lançar a sorte para ver quem ia ficar, de tão, né, valiosa também que era. Além de cumprir também, isso foi para cumprir a promessa. Mas, sabe, queridos, a promessa, ela é feita porque vem da parte de Deus, amém? Mas as circunstâncias acontecem ali. E era o que aconteceu aqui. Versículo 25, então. E junto da cruz estavam a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Irmãos, olha que interessante. Jesus, queridos, porque Maria, José, aqui a história também conta isso, que nesse momento aqui, José já havia morrido, o padrasto de Jesus. E nós sabíamos que o sustento de Maria, né, era o homem da casa, né, era o carpinteiro, era José. Mas José havia morrido e Jesus era o filho mais velho de Maria. Jesus também, por um tempo ali, seguiu ali a profissão do pai, mas depois, aos 30 anos, ele então precisa agora cumprir o seu chamado e o seu ministério. E sabe, irmãos, quando Jesus está ali na cruz, Jesus, mesmo estando na cruz, ele usou de misericórdia para com a sua mãe. Sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa para você, isso nos ensina muita coisa. Nós estamos em um culto falando sobre famílias fortes. Sabe, irmãos, não importa a circunstância que você esteja, não importa a circunstância que você esteja, o seu amor para com a sua mãe, o seu pai, os seus filhos, amém? O seu cônjuge, a sua família, queridos, tem que estar acima disso aí. Amém? Jesus, mesmo estando crucificado, irmãos, ele olhou para sua mãe e ele se preocupou com ela. Olha, José já não está mais, eu estou partindo agora. Então ele pega e fala assim, ó, eis aí, ó, mulher, João, o discípulo amado, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, cuida dela agora, cuida dele agora, amém?
se preocupando, queridos. Sabe, nós estamos falando sobre famílias fortes, e as famílias fortes, elas são embasadas no amor, na confiança, no temor a Deus, na obediência, amém? Na misericórdia. Tem pessoas às vezes, não, queridos, a Bíblia diz que tem que honrar pai e mãe, os filhos, né? Nós temos que amar independente da circunstância. Não só quando as coisas estão a nosso favor. Não, tem que amar independente da circunstância. Amém, queridos? Então nós vimos aqui. Agora olha que interessante também, irmãos. Eu quero que você, depois de Jesus, através de Jesus, porque antes nós éramos criaturas, né? Criaturas de Deus. Mas depois de Jesus, a Bíblia diz agora que em Jesus nos foi dado o poder de nos tornar filhos de Deus. Nós falamos um pouquinho aqui sobre a família de Jesus, o nascimento de Jesus, né? A infância aqui dos 12 anos de Jesus, a maneira com que José e Maria lidaram com Jesus ali nesse período, a maneira que Jesus lidou ali agora com Maria, ele estando crucificado e partindo. Mas sabe, queridos, agora através de Jesus, Jesus nos inseriu na família de Deus. Agora ele fez com que nós fôssemos agora filhos de Deus, não mais órfãos, mas filhos. Amém? Não mais órfãos, mas filhos. Eu quero que você abra em Efésios capítulo 2, verso 19. Efésios 2, 19. Diz o seguinte: eu falei que o louvor estava confirmando, né? Aleluia. Você abriu ali, Efésios capítulo 2, verso 19, diz: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, ou órfãos, né? Mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. E sois da família de Deus. Você é da família de Deus. Você é familiar com Deus. Amém. Versículo 20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém, queridos? Agora em Jesus, nós somos filhos de Deus agora. Ah, mas Paulo que está falando assim, mas e Jesus? Vamos lá para Mateus capítulo 12, verso 50. Já estamos finalizando, amém? Mateus 12, 50. Você achou aí? Eu vou ler desde o 46. Amém? Família, né? Família de Jesus. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam ao lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Versículo 48. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Versículo 49. E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Em outras palavras, eis minha família. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Jesus está falando aqui, eis os meus irmãos e a minha mãe, eis a minha família.
Em Jesus, querido, agora nós somos família de Deus. A igreja de Cristo é uma família. Repita assim comigo: a igreja é a família de Deus. Sabe, queridos, nós somos a família de Deus. E Jesus falou assim, ó: qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão e a minha mãe. Ele não falou qualquer um, não. Ele não falou assim, ó: qualquer um é meu irmão e minha mãe. Ele falou: qualquer que fizer a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém, queridos? E a igreja está aqui para isso, para fazer a vontade de Deus. Nós somos norteados e guiados pela palavra de Deus, para cumprir a sua vontade. Por isso somos uma família, a família de Deus. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora, para finalizar, você vai lá em 1 João, capítulo 3, verso 1. Eu já gostaria de chamar o Ministério de Música. Aleluia. 1 João, capítulo 3, verso 1. Você achou ali? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como Ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Amém? E aí isso aqui está de acordo com o que nós falamos aqui, que o próprio Jesus falou, que o irmão dele, a irmã dele, a mãe dele, ou seja, a família dele, na verdade, é aquele que faz a vontade do Pai. Ou seja, o Filho de Deus faz a vontade do Pai. Eu quero que você se coloque de pé. Aleluia.